Olá, boa tarde, todo mundo. Estamos todos bem? Hoje estou aqui na parte da tarde, na metade da tarde agora, são 20 minutos passados das 3 da tarde. Hoje eu vim mais cedo para aqui acima para fazer esse vídeo, tomar um banhozinho, porque à noite esfria um pouco e eu não gosto de sair do chuveiro quente e pegar aquela, sabe? Essa casa, a minha casa aqui, ela é alta, ela é um tanto quanto grande, então ela aquece bem devagar. Quando for lá por dezembro, ela vai estar mais quente, as paredes já aqueceram um pouco mais, né? Então, quando chegar o inverno mesmo, ela vai estar um pouquinho mais quente, mas ainda porque só tem o quê? Uns 15 dias que eu liguei o sistema de aquecimento, então as paredes ainda não aqueceram direito, né? Se a gente tivesse ainda usando as lareiras, ela aqueceria mais rápido, mas como o aquecimento é diferente agora, né? São os radiators que tem por aqui, então ela demora mais a aquecer. Mas estamos aqui para estudar mais um capítulo do livro de Isaías, do profeta Isaías. Como eu disse para vocês, é um capítulo um pouquinho difícil de a gente estudar, porque é uma verdade que às vezes a gente não quer saber, né? Apontar erros, quando os erros são apontados sobre a gente, ele dói um tanto quanto, e às vezes a gente tem essa mania de fugir da realidade, né? Eu não sou assim, eu não faço isso. Mas os olhos do Eterno estão sobre todas as criaturas, sondando todos os corações, não tem escape. É uma coisa muito interessante que acontece com as pessoas que têm aquelas experiências de quase morte, né? O que elas falam é que quando você está do outro lado, não existem segredos. Você é aquele hino, sonda, meu Deus, pois vês meu coração. Ninguém esconde nada de ninguém, porque os pensamentos são lidos. Ou você conversa por pensamento, então o que você pensa o outro vai ouvir ou vai perceber. Então não tem como escapar. Do Eterno não tem como escapar. Então vamos lá ao capítulo 10 de Isaías. E começa bem difícil. Ai, já começou assim. Ai dos que decretam leis injustas. Oh, Jesus. E dos escrivães que escrevem perversidades. Para privar da justiça os pobres e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. Mas que fareis no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isso, a sua ira não se apartou, ainda está estendida a sua mão. Ai da Assíria, a Assíria de Nabucodonosor, a vara da minha ira. Então a Síria não foi a vara de bênção, ela foi a vara da ira de Deus.
Então, tem varas da ira e varas de bênção. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é uma vara da ira. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Envio-o contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor que lhe dou ordem. Isso aqui ele está dizendo que no furor da ira do Eterno, de ver tanta maldade, tanta hipocrisia, tanto sangue derramado, ele está usando, ele deu ordem para que essa Síria, que esse Nabucodonosor, invadisse a terra de Samaria, o reino do norte, e depois descesse para o reino do sul. Para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama nas ruas. Muito violento. Quando a ira do Eterno vem por causa das nossas atitudes, das nossas opções, por causa das nossas atitudes, dos nossos atos, é isso aí. Não é que Deus, que o Eterno, que Deus é mau. Hashem não é mau. Você sabe a lei da semeadura? Aquilo que você planta, aquilo você colhe. É a lei da semeadura. Se você planta bondade, você colhe bondade. Se você planta maldade, você vai colher maldade. E é isso que vai acontecer com Samaria, com o Reino do Norte. Todas essas maldades que eles estavam fazendo aqui vai ter que ser resgatada. Aí ele vem para a Síria, ele fala de Nabucodonosor aqui, no versículo 7. Mas ela não pensa assim. A Síria não pensava que ela era só uma vara na mão de Deus. A Síria não pensava isso. Nem o seu coração assim o imagina. Antes, no seu coração, intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Quer dizer, Nabucodonosor estava planejando não só aqueles reinozinhos pequenos ali de perto dele, mas ele estava pensando em ir mais longe. Né? Diz ela, não são os meus príncipes todos eles reis? Isso aqui, Nabucodonosor, isso aqui é a Síria dizendo. Não é calmo como Carquemis, o Carquemis, deveria ser um lugar que era famosíssimo então ele estava dizendo o meu lugar, o meu país, a minha região não é tão famosa como esse outro lugar? É, né? Não é Ramate como Arpade e Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos como fiz a Samaria e aos seus ídolos? Isso é Nabucodonosor pensando. Versículo 12. Havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião e em Jerusalém, então visitará o fruto do arrogante coração do rei da Síria. Vocês estão percebendo? Quando você é vara na mão, né, do Eterno, se você é uma vara de ira na mão do Eterno, isso também vai se voltar contra a vara. Então, quando o Senhor terminar o que Ele quer fazer, quando o Senhor terminar de usar a vara da sua ira, a vara vai se voltar contra ela mesma.
Havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião e em Jerusalém, então visitará o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pomba da altivez dos seus olhos, porque diz ele: com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou entendido. Arrogância aqui, né? Ele era arrogante, ele era muito arrogante. Porque diz ele, com a força da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou entendido. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam sobre tronos. Achou a minha mão as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra, não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Aí vem o profeta. Isso aqui, Deus revelando para Isaías o coração de Nabucodonosor. Isaías não conhecia Nabucodonosor. Isaías não conheceu Nabucodonosor. E ele profetizou um pouco, muito antes. Essas profecias foram uns 20 anos antes. No mínimo 20, uns 10 para 20 anos antes de Nabucodonosor crescer na Assíria. E se vocês lembram bem a história de Nabucodonosor, o que aconteceu com ele? Deus o abateu de uma tal forma que ele foi para o gramado comer grama como um animal. E ali ele passou uma lua, comendo grama como um animal. Porque ele não reconheceu que ele era simplesmente uma vara na mão de Deus. Ele achou que tudo o que aconteceu era pelo poder que ele tinha, como ele disse aqui em cima. Yeah. Aí vem o profeta e fala: gloria-se o machado contra o que corta com ele? Ou se gaba a serra contra a quem a usa? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse a quem não é pau. O profeta está dizendo, como é que a vara vai se engrandecer se não tiver uma mão que está regendo essa vara? Como é que o machado vai dizer, eu que cortei, se não tiver alguém para usar o machado? E era essa a atitude de Nabucodonosor. Ele estava simplesmente sendo usado por Deus como uma vara da ira. Mas ele se engrandeceu e pensou que tudo o que estava acontecendo ele estava fazendo porque ele era bonzão. Pelo que o Senhor dos Exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos. Debaixo da sua glória ateará um incêndio, como um incêndio de fogo. A luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda. É interessante, o profeta Isaías, no meio de toda essa angústia, de toda essa aflição, de toda essa destruição, ele sempre tem uma frase no meio daquela destruição de esperança. Aqui, o profeta está dizendo que Hashem, que o Eterno, vai mover contra ele, contra Nabucodonosor, vai humilhar Nabucodonosor, vai destruir Nabucodonosor. E aí no versículo 17 ele vem com uma promessa. A luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrasa e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta, e o seu campo fértil desde a alma até o corpo. Será como quando desmaia o doente.
O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá cortar. Naquele dia, quer dizer, ele estava falando de um futuro muito distante ainda. Os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, mas se estribarão lealmente sobre o Senhor de Israel. Olha, gente. Eita, promessa linda. É incrível essas promessas que Deus revelava a Isaías. Homem abençoado, né? Ele profetiza toda a destruição que haverá. Depois ele profetiza a mão do Eterno se voltando contra o seu varão, a sua vara de ira, destruindo Nabucodonosor e a Babilônia e tudo. E depois ele vem com a promessa de Israel. Naquele dia, um futuro muito distante daquilo que Isaías estava vivendo. Gente, isso está cumprindo agora. Isso está cumprindo agora. Porque vem o versículo 21 que ainda não se cumpriu. Está começando a se cumprir. Os restantes se converterão. Os restantes de Jacó ao Deus forte. Ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Determinada já está a destruição, e o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda a terra. Pelo que assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios, daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Gente, eu não tenho como. Eu me emociono mesmo, não tem como. Eu me emociono muito porque eu vejo o cumprimento daquilo tudo que Isaías disse de uma forma tão clara hoje. Houve a destruição, a Babilônia veio, invadiu, acabou com Jerusalém, levou cativo, deixou um restantezinho lá, né? Um tiçãozinho, um toquinho, como ele diz lá, deixou um toco, esse toco renovou. Eles voltaram, como o profeta Jeremias havia dito que eles voltariam. Ezequias também falou. Restauraram Jerusalém. 400 anos depois veio o Messias. E depois veio a grande destruição que ele está falando aqui. Essa grande destruição que ele falou aqui entre o versículo 20 até o 24 se cumpriu com Roma. Quase 500 anos depois dessa profecia. E aí ficou 2000 anos. 2000 anos. E aí vem essa profecia, 21. Os restantes se converterão, os restantes de Jacó ao Deus forte. E aí vem, ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá.
uma destruição exterminada, transbordando de justiça. Essa destruição foi destruição, eu acho, né, nesse momento exato, a não ser que haverá mais uma outra. Nesse momento exato, eu diria que é a destruição que houve por Roma no ano 70. A destruição que Jesus também previu, né? Então, o versículo 25 fala: daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Esse 25 ele está dizendo sobre Nabucodonosor. O Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe. A sua vara se estenderá sobre o mar, e ele se levantará como no Egito. Naquele dia, a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da gordura. Já vem chegando a Iate. Já vão passando por Migron e em Micmas lançaram a sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba. Já Ramá treme, Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anatote. Isso aqui são as cidadezinhas que tinham, né? E ele está dizendo que o povo estava clamando por causa da invasão de Nabucodonosor. Já Madmena se foi. Os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Nesse mesmo dia pararão em Nobe, agitarão o punho contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas o Senhor Deus dos exércitos cortará os ramos com grande poder. As árvores de alto porte serão cortadas e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro a espessura da floresta. O Líbano cairá na presença do Poderoso. Esse capítulo 10, ele é bem escatológico também, porque tem uns pedaços dele que a gente percebe que ainda vai se cumprir. Porque o versículo 21 ainda não se cumpriu totalmente. Ele está começando a se cumprir. Por quê? Se você tem acesso à internet, você consegue seguir, né, uma website de Jerusalém, lá do Knesset, lá do monte, do Muro das Lamentações. Você vê como é que eles estão o tempo todo lá no muro, orando, né, pedindo misericórdia, clamando e cantando salmos, né, porque eu não sei se vocês sabem, mas as rezas, né, as orações que o judeu faz são os salmos, principalmente os salmos de Davi. Então, quando você vê eles cantando lá, naquelas cerimônias, eles estão cantando os salmos. Eles não estão cantando qualquer outra coisa, só os salmos. Então, para cada festividade, tem uns salmos diferentes, tem uns salmos interessantes. Então, por exemplo, quando eles vão para Páscoa, por exemplo, eles cantavam o Salmo 117, o 119. Então, quando as famílias lá no passado, na época de Jesus, quando eles desciam para Jerusalém para a festa, o caminho todinho eles iam cantando e contando a história de Israel, contando a história de Israel, quando ele subiu do Egito, aquela coisa toda. Então, eles cantam tudo aquilo. Então, é muito interessante. Então, se você acompanha, você vai perceber que ali no muro, é a semana inteira, o dia inteiro. Qualquer hora que você entra na website dele, né, é live, é ao vivo, você vê
Você pode entrar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, vai ter gente lá orando no muro. É sem parar. Então, estão começando, né? Estão começando. Só falta se converter ao Messias, mas já tem muitos messiânicos em Israel, muitos messiânicos, inclusive rabis. Agora é questão de tempo. Agora é questão de tempo. Essa profecia vai se cumprir integralmente. Porque é interessante, quando o profeta falava, às vezes as coisas aconteciam assim, né? Ela não acontece num pacote, não. Joga o pacote lá, não. Ela vai acontecendo gradativamente, vai acontecendo devagar, né? É como a gravidez, né? Você engravida, mas são 9 meses de gestação. Às vezes as profecias têm esse mesmo efeito de ter o período de gestação. E eu digo para você que esse versículo, é o versículo 21, né? Os restantes, né, daqueles que escaparam, que hoje são alguns. Você sabe quantos judeus tinha antes da Segunda Guerra Mundial? Mais de 100 milhões. Você sabe quanto eles são hoje? 17. Os restantes se converterão, os restantes de Jacó, ao Deus forte. Vocês lembram de uma profecia passada em que o profeta disse isso? Que Isaías disse que ficaria só um restantezinho? Que apesar deles serem muitos, eles ficariam só um pouquinho? Um remanescente? Então, na Segunda Guerra Mundial, eles eram mais de 100 milhões. 17 milhões hoje. Gente, um pouquinho mais de 10%. Hoje, um pouquinho mais de 10%. Isso contando todos os judeus espalhados pelo mundo, hein? Contando todos eles. Bom, sem contar o restantinho que, né, daqui em casa tem alguns que não são contados como judeus, porque a gente só tem o DNA, né? Um pouquinho do DNA, uma porcentagem bem pequena, mas já, pelo que eu disse para vocês ontem, talvez a gente não é da tribo de Judá e nem de Levi. A tribo de Levi são os Correns, né? Inclusive, nós temos amigos aqui, né? Aqui em Londres, que é da família Corren. Inclusive, o meu oculista, ele é judeu e é Corren, é da família de Levi. Mas graças a Deus, louvado seja. Bom. Aí vem o capítulo 11, que dá vontade de ler, mas eu não vou ler não, vai ser amanhã. Capítulo 11 é uma promessa. Mais uma promessa. E mais uma promessa para Miriam chorar. Mas quem não se emociona, né, gente, com esse Deus maravilhoso que a gente tem. Louvado seja o Eterno. Para sempre seja louvado. Que vocês tenham uma boa tarde aí no Brasil. E qualquer horário que você for me ver, que Deus te abençoe sempre. Amém. Tchau.